da série Coisas que podem dar errado se tu comprar sem orientação. Eu vim falar hoje contigo sobre tapete, que é um item que agrega muito na decoração. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar quais que são os aspectos que tu precisa cuidar para realmente fazer a compra certa para tua casa. Bom, falando primeiramente de forma, a gente tem os tapetes mais tradicionais, que vão ser os retangulares, mas hoje em dia a gente tem muito essa influência de formas orgânicas, né, na nossa decoração. E os tapetes vieram muito com essas propostas de formas ou redonda ou mais oval, ou então com formas super diferentes. Então a primeira coisa que tu vai levar em consideração na hora de escolher um tapete para o teu ambiente é qual a forma que tu vai escolher para ele. Se for um ambiente menor, mais compacto, onde que tu não tem assim uma liberdade tão grande ali, que vai estar uma sala, por exemplo, mais inserida entre paredes, provavelmente vai ser mais adequado tu comprar um tapete que tenha uma forma retangular. Por quê? Porque ela vai se adequar mais ao espaço. Se tu estiver falando de um estar, por exemplo, no meio, num ambiente mais central, provavelmente já vai ser mais interessante tu trabalhar com um tapete num formato mais orgânico, mas não só o tapete, também daí já esse complemento de mobiliários, né? Então, por exemplo, fica muito legal a gente trabalhar sofá orgânico, uma poltrona com poltronas com formato mais arredondado, né? Uma chaise às vezes mais orgânica, e também trabalhar o tapete nessa linguagem para quê? Para que a gente consiga justamente fazer a harmonia entre esses elementos. Bom, a segunda coisa que a gente vai escolher quando a gente fala de tapete, então, que tá muito relacionada com a forma, é o tamanho dele, tá? Então a gente vai até colocar aqui umas imagenzinhas para vocês verem de como que é certo a gente colocar o tapete e como que é errado, né? Então a gente precisa colocar um tapete que abrace o mobiliário. Não adianta tu colocar um tapete muito pequenininho, vai ficar feio, vai ficar brega, tá? Então tu precisa colocar sim um tapete que seja adequado ao teu mobiliário, independente de ser um tapete orgânico ou de ser um tapete mais retangular. Agora, quando a gente fala de cor, e aqui eu quero dar uma dica já para ti, no meio da cor eu vou te dar uma dica de compra. Tá? O que eu tenho aqui são essas amostrinhas de carpete, tá? E dependendo do tamanho do tapete, às vezes tem um cliente que não quer fazer um investimento tão grande, ou que tem, por exemplo, um tapete que a gente vai usar dentro de um consultório, que vai ter um alto fluxo de pessoas, e tem a maior chance de essas pessoas entrarem com calçado mais sujo e tal, então a gente precisa de algo que seja muito prático na hora de fazer a higienização. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um carpete, o material desse carpete, e a gente pode mandar fazer um tapete desse material de carpete, né? Então a gente manda fazer o acabamento e ele vem no tamanho, no formato que a gente for escolher. Então a gente pode escolher do catálogo, fica geralmente um valor mais em conta também, é uma opção legal. E o que tem de interessante no carpete é que ele geralmente vai ter uma altura bem baixinha e vai ser muito fácil de higienizar. Então, quando a gente fala de carpete, a gente também... Aqui eu tenho algumas opções, tá? Que eu posso mostrar pra vocês, que vão ter texturas diferentes, e vão ter tramas diferentes também, né? Composições de fios diferentes. Mas enfim, a gente pode ir na loja e escolher. O que é importante de a gente cuidar quando a gente fala da cor do tapete? Ele precisa estar em harmonia com as tonalidades do teu espaço. Então, inclusive, a gente tem aqui um vídeo que é super interessante tu assistir, que o nome do vídeo é sobre a tendência de grade, tá? Que a gente vai deixar aqui. Primeiro tu termina de assistir esse vídeo, depois tu pode ir lá. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais de como que é essa composição. Por quê? Porque é importante, a gente precisa entender que o tapete, assim como o piso, ele geralmente acaba ocupando uma grande superfície do espaço. Então, a gente precisa fazer uma composição adequada, principalmente nesses tons de cinza e de bege. E é interessante, sim, que a gente não faça tudo no mesmo tom para que não fique tudo super chapado. Então, a gente ter variaçõezinhas de cor fica super interessante na decoração. Bom, falando agora dos materiais, eu já dei aqui um spoiler para vocês, né? Então, a gente tem esses materiais que é super legal de a gente fazer de carpete. A gente tem os tapetes que a gente vai ir na loja de tapete comprar o tapete pronto. E a gente também tem as linhas de tapetes que eu não sei se vocês já viram que tem tipo umas bolinhas assim de linha, e tu pode escolher qual é que é as cores da linha, tu pode montar o tapete, né? Tu pode fazer ele do tamanho que tu quiser, e inclusive na composição de fios, no desenho que tu quiser. Isso é muito interessante. A gente tem linhas, inclusive, que são específicas antialérgicas, que é pra quem tem criança, bebê, que fica super interessante também. Existem linhas de tapetes que a gente gosta muito de trabalhar aqui no escritório também, que são específicas pra criança, né? Que são tapetes bem fininhos, que podem ser lavados na máquina, inclusive. Então é
bastante interessante pra quem tem criança bem pequena, que tá naquela fase de engatinhar ainda muito, então a criança vai estar muito no chão, o tapete precisa ser higienizado com frequência, então pode sim optar por essas linhas que vão na máquina, que acaba deixando a vida bem mais prática, né? E uma coisa muito interessante de a gente levar em consideração quando a gente faz a escolha do tapete é a gente cuidar a altura, não sei se vai aparecer no vídeo pra vocês, mas a gente cuidar a altura que esse tapete vai ter, tá? Então, tapetes que vão ter uma altura menorzinha, eles, por consequência, vão ser um pouco menos fofos, menos confortáveis, né? Tapetes que vão ser mais altos, eles já vão ser um pouco mais confortáveis, mais gostosos ao toque, ele vai acariciar mais quando a gente pisa, né, descalço no tapete. Então, esses tapetes que são mais altos, eles são mais adequados para uma área residencial, até porque vai ter mais oportunidade de sujar, né? Vai ser um pouco mais difícil de a gente manter ele limpo. Então esse é o tipo de tapete que a gente vai pensar mais para áreas residenciais ou de baixo tráfego e locais que a gente tenha uma grande circulação de pessoas. É sim mais interessante que a gente trabalhe com fibras mais baixinhas, né? Que seja mais fácil de a gente fazer a higienização. E também já ligado à cor aqui de novo, né? Não vai me escolher um tapete super ultra clarinho para uma área que é comercial, por exemplo, ou que tu vai ter um grande fluxo de pessoas, porque vai ser muito difícil de manter limpo, vai ter que higienizar o tempo todo, né? Apesar de eu gostar muito de tapetes claros, eles realmente trazem muito essa sensação de amplitude pro ambiente, né? Tomar cuidado com cor e altura. Bom, último, mas não menos importante, o preço do tapete. Gente, tapete é um negócio caro, tá? Muita gente, quando vai comprar tapete, se assusta. Nossa, mas um tapete custa tudo isso? Sim, gente, um tapete, principalmente se ele é grande o suficiente, no tamanho adequado pra tua sala, ele vai ser um investimento mais alto que tu vai precisar fazer. Por quê? Porque ele vai ser um elemento grande, né? Ele tem, quanto melhor a fibra do tapete também, mais valor agregado ela vai ter, né? Então sim, o tapete é um investimento. Mas assim, gente, pra cuidar da nossa casa, a gente precisa investir nela também, né? Então não precisa ser o tapete mais caro do mundo, importado, não sei o quê, mas é muito importante que tenha esse bom gosto, esse tato na hora de escolher a composição dele na sua casa e tu entender também que o tapete, ele é um elemento que traz aquele complemento. O tapete e a cortina, aqui já falando, né? Inclusive, se quer que eu faça um vídeo sobre cortina, já me deixa aqui nos comentários, né? Tapete e cortina são dois elementos que trazem muito essa coisa do aconchego, do acolhimento pra nossa casa. Eles vestem a nossa casa. Então, é sim um elemento muito importante de tu fazer de investimento pra deixar com essa carinha bem de conforto. Bom, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado também a esclarecer como que tu compra o tapete pra tua casa. Se for uma alternativa, já pensa nessa dica aqui que eu dei pra vocês. E bom, era isso. A gente se encontra aqui na próxima semana pra gente tomar nosso cafezinho juntos. Inclusive, se tu for comprar um tapete usando as minhas dicas, eu quero saber, hein? E, inclusive, pode mandar foto, deixar aqui nos comentários. Enfim, eu vou adorar entender mais sobre a tua casa e como tu tá compondo ela.